O que significa ter a mente de Cristo? Qual foi a obra que ele veio realizar aqui na terra? E por que o nome de Jesus está acima de todos os nomes? O que há de tão poderoso nesse nome assim? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa 7ª aula desse primeiro trimestre de 2026. Nós estamos estudando a revista que está com o tema, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. E o comentarista está sendo o pastor Douglas Batista, um comentarista muito bom. Os comentários dele nessa lição foi surpreendente, algo bem profundo mesmo, inclusive está deixando muita gente aí de cabeça quente para conseguir explicar. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado várias ferramentas, como o canal do YouTube, para a gente poder estar aqui compartilhando com você um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido a cada dia, e várias pessoas têm se inscrito aqui no nosso canal. Mas é muito importante que você faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, verifique aqui as postagens anteriores, os vídeos que ficam disponíveis aqui dessa mesma lição. Você pode recorrer lá novamente, assistir quantas vezes for necessário para que você possa compreender e se aprofundar. E hoje nós vamos falar sobre a obra do Filho, que é a lição de número 7. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para aprender aqui. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromochenkel, sou pastor aqui auxiliar na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, e para mim é uma honra estar compartilhando esses ensinos aqui, esses estudos da revista de Escola Bíblica Dominical. Então não se esquece de dar aquele joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você possa sempre receber em primeira mão. Se você não dá o joinha, você não tem como ser informado, o canal não cresce e a gente não consegue divulgar o nosso trabalho. Então é muito importante que você dá o joinha, se inscreva e ative o sininho e deixe o seu comentário para que a gente possa aqui também entender o que você está sentindo e recebendo aí das nossas ministrações. Mas vamos à nossa introdução de hoje. Queridos, Jesus Cristo, ele é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. É isso que nós vamos estudar hoje. Um Cristo que é o Filho eterno de Deus, ele veio a esse mundo assumindo a forma humana, assumindo a forma de homem, 100% homem, 100% Deus. Viveu uma vida completamente sem pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, está lá escrito no livro de Hebreus, foi tentado em todas as áreas, mas ele não cedeu ao pecado. E ele veio a esse mundo, não veio por acaso, ele veio com uma missão. Só que a missão dele não abrange apenas o perdão dos nossos pecados. A missão dele também se trata da revelação do caráter do Pai e a restauração de Deus para toda a criação. Então, nessa lição de hoje, nós vamos apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões muito importantes: a humilhação de Jesus, a sua redenção e a sua exaltação. São esses 3 pontos importantes. Eu gostaria que você se aprofundasse conosco para que a gente possa compreender o tema de hoje, que é a obra do Filho. O nosso primeiro ponto vai falar sobre a humilhação voluntária do Filho. E aí nós temos aqui o primeiro tópico, a submissão de Cristo. O apóstolo Paulo ele está exortando a igreja de Filipos a viver uma vida de unidade e ao mesmo tempo humildade. Ele está apelando para o consolo do amor e a comunhão do Espírito Santo, conforme Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. E o fundamento que ele usa para essa harmonia, para convencer a igreja, ele dá um mandamento para a igreja. Ele diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento ou a forma de pensar, o modo de pensar do próprio Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, verso 5. E o termo grego para a palavra sentimento aqui, que foi traduzido como sentimento, descreve uma disposição mental e ética consciente que molda o caráter do cristão. O pastor Wiseman, no seu livro, falando sobre Filipenses, comentando sobre o livro de Filipenses, ele diz que a humildade bíblica não é pensar mal de si mesmo, mas sim não pensar em si mesmo, focando nas necessidades do próximo. Então assim o cristão ele deve andar como Cristo andou, 1 João capítulo 2, verso número 6, assumindo uma consciência moldada pelo exemplo de quem disse: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então, teologicamente, ter a mente de Cristo significa renunciar à autonomia egoísta, renunciar à nossa própria vontade, renunciar aos nossos próprios interesses para pensar no nosso semelhante, pensar no nosso próximo, pensar naqueles por quem Jesus também deu a vida. O pastor Hernandes Dias Lopes ele destaca o seguinte:
Ele diz que esse termo sentimento aqui no grego envolve uma combinação de atividades intelectuais e efetivas que resultam em ações práticas do amor. Por isso, é necessário não se moldar ao sistema do mundo, mas experimentar transformação pela renovação da mente, conforme Romanos capítulo 12, verso de número 2. Então a gente sabe que no mundo atual, nesse sistema mundano que governa o mundo, a forma que o mundo pensa, é o ser humano levar vantagem em tudo. Ele sair na frente, ser mais esperto, né? Sempre ter vantagens e passar rasteiro em alguém. O importante é quem chega primeiro. Mas no sistema ou na forma que nós pensamos como cristão, que é a palavra do Senhor, a gente precisa ter uma mente moldada pela palavra de Cristo, uma mente transformada pela renovação do nosso entendimento. O pastor Franklin, na sua teologia sistemática, ele ensina que Jesus, ele é o segundo Adão, que demonstrou o quê? Humanidade vitoriosamente através de uma vontade integramente ou inteiramente sujeita ao Pai. Enquanto Adão foi convencido a pensar em si e querer ser maior do que Deus, Cristo é o segundo Adão que tem uma mente completamente diferente. Então somos chamados a abandonar a busca por prestígio pessoal para aprender com a mansidão e humildade de Cristo, conforme Mateus capítulo 11, verso 29, onde ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. E assim a gente consegue servir a igreja, servir ao nosso Senhor com completo despreendimento, sem nenhuma ambição, apenas pensando no nosso próximo e pensando no reino de Deus. Então, ter a mente de Cristo, querido, é renunciar ao próprio ego para servir ao próximo, revelando a verdadeira humildade que glorifica ao nome do Senhor. Mas vamos ao nosso segundo tópico, falando sobre o esvaziamento de sua glória. O apóstolo Paulo, ele afirma que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Eu gosto muito dessa versão, está em Filipenses capítulo 2, verso número 6, que está na Nova Almeida atualizada. E o uso do termo aqui que é usado, né, no original, que é subsistindo, indica um estado contínuo e permanente, provando que Cristo sempre foi e continuou sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus mesmo durante o processo da encarnação. Não é reencarnação, é encarnação. Quando ele veio aqui a este mundo, ele poderia muito bem ter usado as suas prerrogativas de Deus, né, como vantagem, mas ele não fez isso. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, verso 6. Ele está mostrando, olha o que Cristo abriu mão, dando exemplo de humildade. Então ele está convencendo a igreja a viver também essa humildade. Ao contrário do primeiro Adão, que em Gênesis capítulo 3, verso 5, desejou ser como Deus, através da desobediência, né, querendo comer daquela árvore e achando que ele teria o conhecimento do bem e do mal e seria igual a Deus, foi isso que a serpente o convenceu de fazer. Então Cristo não considerou sua divindade como algo a ser retido para benefício próprio, mas preocupou-se com o bem-estar da própria humanidade. Segundo o pastor William Barclay, Jesus possui a forma essencial e imutável de Deus, mas não abriu mão de ser chamado, né, da aparência humana, mesmo com a aparência externa sem a glória em si, né, a aparência externa como homem comum, para poder vir a este mundo nos resgatar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Então, assim como Cristo não usou sua posição para proveito próprio, nós devemos usar nossos talentos e nossos privilégios para servir ao próximo, combatendo o orgulho e a busca por status. Então precisamos ter muito cuidado. Deus às vezes nos dá os talentos, nos dá os privilégios, nos dá posição, não para humilhar o nosso próximo, não para pisar nas pessoas, mas apenas para servir ao nosso próximo, servir a Deus e ao próximo com os nossos talentos, assim como ele veio a este mundo servir aos homens, a cada um de nós, nós devemos tomá-lo como exemplo também. Então a realidade da encarnação, querida, é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme Filipenses capítulo 2 e verso de número 7. Esse processo, conhecido como kenosis, não significa que ele perdeu sua divindade, mas que realizou uma autoabnegação voluntária, renunciando à manifestação externa de sua majestade e aos privilégios celestiais que possuía antes da fundação do mundo. Então a gente tem afirmado isso e volto a repetir mais uma vez, ele não deixou de ser Deus, era 100% Deus
e 100% homem. Ele abriu apenas mão, é uma abnegação, uma renúncia voluntária, não obrigatória. Ele se submeteu a esse processo para vir a esse mundo resgatar o homem dos seus pecados e das suas iniquidades. O pastor Douglas Batista, ele explica no seu livro sobre a Santíssima Trindade, falando sobre essa união hipostática, né? Onde Jesus assumiu as limitações humanas, como por exemplo o cansaço, a dor, sem deixar de possuir a plenitude da divindade. Veja que ele dormiu, ele comeu, ele se alimentou, ele provou do cansaço, provou todas as fadigas humanas, né? Isso vai ficar muito provado nos textos dos evangelhos e ao mesmo tempo mantendo a sua autoridade divina, a sua divindade aqui na terra também. Então ele abriu mão do exercício independente de seus atributos divinos para viver em total dependência do Pai, conforme a própria oração está em João capítulo 17, verso 5. Glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O esvaziamento de Cristo nos ensina que a verdadeira grandeza do reino de Deus não é medida por aquilo que acumulamos, por aquilo que possamos ter nessa vida, mas pelo que estamos dispostos a renunciar por amor a Cristo. É isso que vai medir a nossa grandeza, o quanto estamos dispostos a renunciar, a abrir mão, né, a se abdicar, a fazer uma renúncia profunda, né, de coisas, de objetos, de posição, de status, para viver a dependência do reino de Deus. É isso que vai medir, né, de fato, a nossa grandeza no reino. Não é o quanto somos grandes, mas é o quanto estamos dispostos a perder. O próprio Jesus disse que aquele que quiser perder a vida por amor de mim, esse acaba ganhando. Mas aquele que quer ganhar a vida, esse acaba perdendo. Então, veja que o valor do reino de Deus, o esvaziamento de Cristo, nos ensina isso, que é aprender a viver uma vida de renúncia, assim como ele também renunciou. Jesus Cristo realizou a kenosis ao velar sua glória eterna na fragilidade humana, ensinando-nos que o serviço humilde é a maior expressão do caráter divino. Vamos ao terceiro tópico, a obediência sacrificial até a cruz. A trajetória da submissão de Cristo foi algo absoluto, não foi algo fingido ou pela metade, foi algo absoluto, culminando no próprio sacrifício supremo que está registrado em Filipenses capítulo 2, verso 8. Olha o que diz o texto. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O apóstolo Paulo ainda vai mais longe, diz que ele renunciou às riquezas celestiais. O verso 9 do capítulo 8 de 2ª carta aos Coríntios diz assim, que ele sendo rico, por amor de vós se fez pobre, assumindo a condição de servo para satisfazer a justiça divina. O pastor Douglas Batista, no seu livro, ele diz que essa humilhação se manifesta em 3 níveis, ou seja, como foi que Cristo se humilhou? Primeiro, na encarnação. Quando ele assumiu a forma humana, ele se materializou, ele se encarnou e veio a este mundo na forma humana. Isso era uma humilhação, porque ele, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo. E o segundo nível dele é a obediência extrema. Ele cumpriu a vontade do Pai no ministério terreno. Até no momento da crucificação, quando antecedia ali no Getsemane, né, que antecedia a crucificação, o texto diz que ele diz, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele teve uma obediência extrema. Esse aqui é o segundo nível da sua humilhação. E por último, a morte vicária, quando ele morre no lugar dos pecadores. Ele poderia ter fugido ou não se submetido a isso, mas ele se submeteu voluntariamente, como diz a palavra do Senhor. Então essa disposição, ela foi sustentada pela esperança da vitória. Pois afirma o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, teologicamente, Jesus ele atua como o último Adão que reverteu a ruína da queda. Se o primeiro Adão fez a sua própria vontade, quis ser igual a Deus conforme foi atraído e seduzido pela serpente juntamente com a esposa. Então, se o primeiro Adão fracassou e trouxe tantos problemas para o homem, Jesus reverteu a ruína da queda, não pensando em si, mas pensando nos seus irmãos, no seu próximo, na sua missão, na humanidade, como ele veio para nos amar por meio desse amor eterno. Enquanto a desobediência no Éden trouxe condenação, a Escritura garante em Romanos capítulo 5, verso 19, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos
Glória ao nome do Senhor Jesus. O pastor Franklin, ele afirma na sua teologia sistemática que Cristo proporcionou uma humanidade vitoriosa através de uma vontade inteiramente sujeita ao Pai, cumprindo o desígnio que está descrito em João capítulo 6, verso 38. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Ô glória! Então o pastor Stanley Orton diz que Cristo suportou a total penalidade da lei, satisfazendo a santidade divina, para que a sua justiça fosse imputada aos crentes, a cada um de nós, a cada um dos filhos de Deus. Então veja que nós devemos descansar na certeza de que a salvação é um presente imerecido. Nós não merecíamos isso. Nós não tínhamos nenhuma condição de receber essa dádiva, essa graça da parte de Deus. Mas Ele nos concedeu esse favor, essa dádiva. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ela vem completamente do Pai. Foi o Pai que nos amou e derramou da sua graça. E qual é a resposta que nós devemos dar a esse amor? É viver uma vida, querido, de culto, de gratidão, seguindo a ordem da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 12, verso 1. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao nome do Senhor. Então a nossa obediência a Cristo, a sua palavra, a sua vontade, quando amamos o próximo, quando amamos os nossos semelhantes, quando abrimos mão de si, é uma forma de gratidão, de culto, de agradecer a Deus por tamanha bondade, por tamanho amor que Ele derramou por nossas vidas. Então, em resposta a esse amor, nossa vida deve ser um culto de gratidão, segundo a própria ordem que está em Romanos, capítulo 12, verso 1. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao nome do Senhor. Então, toda vez que você apresenta seu corpo, a sua vida, em culto vivo, em culto de adoração, em sacrifício vivo ao nome do Senhor, que a gente obedece a palavra, obedece aos mandamentos das Escrituras, que a gente vive para agradar o nosso Deus, a gente está respondendo, a gente está dando uma resposta a esse amor que foi tão grandioso. Nós não merecíamos, irmãos, estar aqui, mas Ele nos amou primeiro e nos deu a dádiva desse amor maravilhoso que nenhum de nós tínhamos como receber ou como alcançar, mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Então a obediência sacrificial que Cristo teve na cruz do Calvário, ela conseguiu satisfazer a justiça divina, e através disso Ele nos ensina que a verdadeira vida cristã nasce de uma rendição total à vontade do Pai. Que nós possamos viver não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus por meio da sua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao nosso segundo ponto, falar sobre a obra redentora do Filho. Nós acabamos de falar um pouco sobre essa humilhação voluntária e agora vamos falar sobre essa obra redentora que o Filho também realizou por nós. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a ineficácia do sacerdócio levítico. Na antiga aliança, conforme está registrado pelo próprio Antigo Testamento, você vai ver que a mediação entre Deus e os homens ocorria através de rituais simbólicos. Eram feitos vários rituais, como a aspersão de sangue, ali o sacrifício de animais. Eram muitos atos simbólicos, rituais que eram feitos para poder apaziguar ou criar uma forma de mediação entre Deus e os homens. E o ápice, o que podia acontecer de máximo nesse dia de perdão aí era o dia da expiação, que era o dia do sacrifício máximo que poderia ser oferecido. O livro de Levítico, capítulo 16, verso 11 até o 15, diz que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando sangue de animais para fazer propiciação pelos seus próprios pecados. Ele tinha que pedir perdão pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Então era um sistema essencialmente provisório, que tinha que estar acontecendo todos os anos, repetindo várias vezes, porque senão perdia a eficácia. O pastor Douglas Batista diz no seu livro que essa repetição anual evidenciava a incapacidade de purificar a consciência ou de oferecer redenção plena, funcionando apenas como uma sombra dos bens futuros ou das coisas que estavam ainda para acontecer. Já em Hebreus capítulo 9, verso 25, diz que havia uma insuficiência no sangue desses animais. Diz que o sangue, o sacrifício, era repetido anualmente porque o sangue alheio não era suficiente para remover definitivamente o pecado. Então isso está registrado em Hebreus capítulo 9, verso de número 25. Então, teologicamente,
O sacerdócio levítico, ele era pedagógico, ele nos ensinava alguma coisa, ele tinha uma lição a passar, servindo apenas para revelar a santidade de Deus e a gravidade do pecado até que o sacrifício perfeito fosse realizado. Então todos os sacrifícios que eram feitos, pela linhagem de Levi, por todos os sacerdotes, a linhagem de Arão, todos eles eram sacrifícios temporários, pedagógicos, que ensinavam acerca do sacrifício perfeito que um dia iria se manifestar. Afinal de contas, a carta aos Hebreus é justamente uma tentativa do autor de demonstrar que Jesus é maior do que o Josué, maior do que Abraão, maior do que Levi, maior do que qualquer altar ou sacrifício que era feito no passado. É uma construção mostrando que Cristo é a perfeita união entre Deus e os homens, é o verdadeiro sacrifício perfeito. Então o santuário e o sacerdócio terrenos eram figuras, eram tipos que apontavam para a realidade que viria um dia a ser manifestada através de Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 5 diz que os sacerdotes levíticos serviam em um santuário que era apenas figura e sombra das coisas celestiais. As instituições humanas eram limitadas pelo tempo e pela própria mortalidade. Eram homens meramente pecadores, cheios de pecados, de falhas, que tinham que oferecer o sacrifício pelos seus próprios erros e ao mesmo tempo pelos erros da nação. E isso era algo que tinha que se repetir, então era algo que era falível constantemente. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a carta aos Hebreus, falando sobre a superioridade de Cristo, ele diz que Jesus é o sumo sacerdote fiel, conforme está em Hebreus 2,17, que não ministra em tendas feitas por mãos humanas, mas no santuário celestial diante do trono da majestade. Hebreus capítulo 8, verso 1 e verso 2. Então, diferente dos sacerdotes comuns que eram impedidos pela morte de continuar no ministério, Jesus possuía um sacerdote perpétuo e imutável. Hebreus capítulo 7, verso 23 e 24. Pois vive eternamente para interceder por nós, é o que diz a palavra do Senhor. Então, diferente de qualquer outro sacerdote, diferente de qualquer outro ato comum, ele vive um sacerdote perpétuo e imutável, intercedendo completamente de forma eficiente por cada um de nós. Então é nisso que se destaca a superioridade de Cristo, que reside na eficácia de sua oferta única e definitiva. Enquanto os sacrifícios eram repetidos e ineficientes, o de Cristo possui uma eficácia definitiva. O próprio livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz que Cristo entrou no santuário uma vez por todas, com seu próprio sangue, assegurando-nos uma eterna redenção. O seu sacrifício, querido, encerra a era das sombras e inaugura a realidade pela graça de Deus. O pastor Stanley Horton confirma isso na sua teologia sistemática, dizendo que Cristo é o antitipo perfeito que purifica o crente de modo completo, agindo como mediador de uma nova aliança superior. Então, nós podemos descansar na certeza de que a nossa salvação não depende de nossos esforços ritualísticos, mas da obra redentora, da obra consumada de Jesus, que nos garante acesso livre e constante ao nosso Pai, ao nosso Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, querido, descanse no Senhor. Nós podemos descansar. Nós podemos ter essa alma em paz, de que o sacrifício que foi feito por Cristo na cruz do Calvário é suficiente. Não depende mais de nenhum ritual, de nada que possa ser exigido, de preço que eu tenha que pagar, de rituais que eu tenha que cumprir, de exigências que a lei da antiga aliança fazia sobre a minha vida para que eu possa cumprir, para que eu possa receber a salvação. Não dependo mais disso. Cristo é o sacrifício perfeito. O sacrifício dele é o suficiente para que eu possa alcançar a graça de Deus manifestada na minha vida. Agora é só viver uma vida posterior à salvação, pós-salvação. E somos salvos em Cristo para viver as boas obras, uma vida em novidade de vida, não andando mais nas trevas, mas andando agora na luz, andando dignos dessa salvação, dignos dessa graça que nos foi ofertada na cruz do Calvário. Então o sacrifício único de Cristo substitui as repetições ineficazes da lei, estabelecendo uma redenção eterna que nos reconcilia plenamente com o nosso Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas vamos ao nosso segundo tópico, falando sobre o sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, os ritos eram marcados pela repetição, como eu acabei de falar.
algo que não cessava, constantemente repetindo, evidenciando o quê? A incapacidade de resolver o problema da culpa. Hebreus capítulo 9, verso 25 e Hebreus 10, de 1 a 4. A lei era apenas a sombra dos bens vindouros e seus sacrifícios repetidos anualmente jamais poderiam aperfeiçoar os adoradores ou remover o pecado. Então, em contraste com a morte do próprio Cristo, que foi um evento histórico singular e definitivo. Então, segundo o pastor Douglas Batista, em Hebreus capítulo 9, verso 28, essa expressão, Cristo ofereceu-se uma única vez para levar os pecados de muito, indica que foi uma obra consumada que não admite repetição. Uma vez por toda, o assunto está encerrado, Cristo pagou o preço por mim e por você. Então, teologicamente, isso significa que a eficácia do Calvário é eterna, pois como afirma Hebreus capítulo 10, verso 10, fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então a sua obediência substituiu as sombras ineficazes pela realidade da graça. Fomos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, não tente pagar por sua salvação com obras ou rituais. Aceite que o preço foi integralmente quitado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que se com a nossa boca a gente confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se a gente reconhece isso, a gente recebe a eficácia da salvação. Não são as obras que eu fiz, as obras que eu realizei, é as obras que Ele realizou que faz me alcançar por meio da graça. A partir de agora eu passo a viver em novidade de vida, uma vida diferente porque Ele me salvou, porque Ele me resgatou do pecado. Ele me viu ainda quando estava morto, meus próprios pecados, me resgatou de lá e me deu agora o direito de andar em novidade de vida. Agora, a partir de agora, a gente anda como filhos da luz, porque fomos salvos. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de uma explicação que ele dá sobre a salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado é o que Cristo realizou no Calvário. Então ali é o tempo da nossa salvação. No presente nós estamos sendo santificados, agora estamos vivendo o processo da santificação. O Espírito Santo ele está gerando em nós os frutos, ou o fruto do Espírito. Bondade, mansidão, temperança, controle, domínio próprio. Então todas esses atos de bondade que a gente realiza é através das obras, ou obra do Espírito Santo na nossa vida. Não é porque a gente é bonzinho, não. É Ele atuando na nossa vida, o Espírito Santo realizando essa purificação, essa santificação por meio da palavra. Então agora vem o tempo do futuro. 3 tempos, passado, presente e futuro, vem um tempo do futuro, que é quando nós vamos ser glorificados, vamos ter um novo corpo, um corpo transformado. Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui e a gente tenta explicar numa próxima aula para que você tenha a compreensão. Às vezes a gente tenta explicar o máximo que a gente tenta, luta para fazer, mas nem sempre sai 100%, que ninguém é 100% mesmo, então a gente pode ter deixado alguma dúvida aqui no seu entendimento, então coloca aí o comentário que a gente explica depois. A suficiência da obra de Cristo é confirmada por sua última declaração na cruz. Está lá em João capítulo 19, verso 30. Jesus disse, está consumado, indicando que a dívida do pecado ela foi totalmente paga. Esse ato ele rompeu a barreira espiritual entre o Criador e a criatura, simbolizada em Mateus capítulo 27, verso 51. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, abrindo o caminho para o lugar santíssimo. Conforme o pastor Donald explica em Hebreus, ele diz que essa finalidade de Cristo garante que o crente tem acesso livre e imediato à presença de Deus, sem a necessidade de mediadores humanos ou novos sacrifícios. A exclusividade da sua obra é completamente absoluta. Olha o que diz Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então descanse na certeza de que Jesus é tudo o que você precisa para ser reconciliado com o Pai. A sua obra ela é completa e não requer que nós possamos completar alguma coisa. Apenas que aceitamos, de graça recebemos e é de graça que a gente compartilha esse amor, essa dádiva que Deus nos deu, que Deus alcançou a nossa vida por meio do sacrifício do seu Filho unigênito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, se entregue, se renda ao Espírito Santo, deixe ele trabalhar na sua vida e você vai estar completamente seguro, descansado na presença do Senhor Jesus. O sacrifício único de Cristo, querido, ele aniquilou o pecado e abriu o caminho para Deus, ensinando-nos que a nossa fé deve repousar exclusivamente na suficiência de sua obra consumada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao terceiro tópico desse segundo ponto, a substituição vicária. A expressão vicária, ela deriva do latim vicarius, que significa aquele que age em lugar do outro. Esse conceito é o cerne da doutrina da expiação e revela que a substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos capítulo 3, verso 26 diz o seguinte: Deus demonstra sua justiça para ser justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, teologicamente, o pecado ele é uma rebelião contra a santidade de Deus, que exige uma reparação. Então é uma rebelião, o homem se rebelou contra Deus, se afastou de Deus e Deus agora exige uma reparação. Não há como ser perdoado sem essa reparação. Por isso o pecado ele não pode ser ignorado, ele precisa ser punido. Romanos capítulo 5, verso 21. Assim como o pecado reinou na morte, a graça reina pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Deus se revela plenamente como juiz e como redentor, punindo o pecado com rigor máximo, enquanto ama o pecador com amor supremo. Então ele pune, ele corrige, mas ele ama. E em virtude desse plano soberano, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, nos dará com ele também todas as coisas. Então, assumindo sobre si o quê? A penalidade que nos estava destinada. Então, toda a fúria, todo o rigor da lei, toda a punição que deveria recair sobre o pecado, ela recai sobre Jesus Cristo, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, repousou sobre ele. Então ele é a ovelha, o cordeiro mudo que foi ao matadouro e se ofereceu em nosso lugar como sacrifício. O pastor Stanley Orta, ele diz que Cristo suportou em nosso lugar a total penalidade que deveríamos pagar, sofrendo não apenas para nosso benefício, mas efetivamente como nosso substituto legal perante o tribunal divino. Então, no sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas eram incapazes de remover a culpa. Hebreus capítulo 10, verso 4. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus, é a substituição perfeita e definitiva que nós recebemos. Hebreus 9, 26, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele se ofereceu a si mesmo para que nós tivéssemos esse sacrifício vicário, esse sacrifício que é pagar o preço no nosso lugar, aquele que age no lugar de outro. Então, esses sacrifícios da antiga aliança eram apenas sombras repetitivas. O sacrifício de Jesus, ele é único, é suficiente para satisfazer a justiça divina, a justiça de Deus e selar a nossa salvação de forma eterna e permanente. Então, compreender que Jesus pagou uma dívida que não era dele para quitar uma condenação que era nossa, deve gerar profunda gratidão. Quando você compreende isso, que você merecia, que todo o castigo que Jesus sofreu era no nosso lugar. Quando você tem essa verdadeira compreensão por meio da palavra de Deus, então não nos resta outra atitude a não ser adoração. Devemos viver para Cristo. Assim, em adoração, nós devemos viver para Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 15. Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Ou seja, nós devemos transformar nossa gratidão em uma vida de serviço e de fidelidade em resposta a esse amor, a essa graça que Deus nos amou por meio do seu Filho unigênito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele suportou a ira de Deus no Calvário para que pudéssemos receber a herança da vida eterna,
receber uma vida de perdão, de reconciliação, o direito a retornar ao braço do Pai, a voltar ao jardim proibido, que nós fomos expulsos por meio dos pecados de Adão, mas agora nós temos o livre acesso por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode voltar ao Pai ou ir ao Pai se não for por Ele. Que Deus abençoe você, a sua vida, que a salvação alcance a sua vida por meio dessa palavra. Mas vamos ainda à nossa conclusão dessa lição a partir do terceiro ponto, falando sobre a exaltação gloriosa do Filho, e ao nosso primeiro tópico, recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho ele foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz que Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu um nome que estava acima de todo nome. Essa exaltação é a resposta direta do Pai à sua obediência perfeita. Olha o que diz o verso 8. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que agora o Pai está exaltando ele. Ou seja, essa elevação está acima de toda medida, indicando que Deus o elevou de forma suprema, incomparável e singular. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo, diz que Jesus é o melhor sacerdote que, após morrer por nós, foi exaltado às alturas, permitindo-nos sair das sombras para a luz do dia perfeito. Então Cristo ele não apenas venceu a morte, mas ocupou o lugar de honra à destra do Pai. Símbolo de autoridade, glória e soberania. Está em Hebreus capítulo 1, verso de número 3. Após fazer a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Estar assentado aqui expressa o descanso após o conflito e o reconhecimento divino da obra completa do Filho. João capítulo 17, verso 4 ao 5 diz que Jesus glorificou o Pai, consumando a obra e retornou à glória que tinha antes que o mundo existisse. É o que diz a palavra. De acordo com o pastor Stanley Horton, ele diz que estar à destra não é uma referência especial limitada, mas uma metáfora rica que simboliza que Cristo recebeu a posição de honra e autoridade executiva sobre todo o universo. A exaltação de Cristo garante o nosso acesso à presença de Deus, pois ele intercede por nós, conforme está em Romanos capítulo 8, verso 34. Cristo ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós, e reina como Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Em sua veste, a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como bem confirma aqui o Wisby, ele diz que Cristo foi engrandecido para ser o nosso advogado e rei. Sua presença no trono é a nossa esperança viva de que, assim como ele venceu, nós também iremos vencer. E quando o texto diz que ao assentar-se no trono, ao que vencer, concederei que se assente comigo também no trono. Ele está dizendo que ele está sentado no trono, que ele venceu e que ele está reinando. Então Jesus está confirmando a sua vitória esmagadora sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Então o senhorio de Cristo, querido, deve governar nossas prioridades. Viver com a consciência de que temos um intercessor soberano que está à destra de Deus. Isso deve nos dar coragem para enfrentar as aflições, pois nossa cidadania ela é celestial e o nosso rei já triunfou sobre o pecado e sobre o mundo e sobre a morte. Então, essa vitória de Cristo, esse senhorio de Cristo, esse governo de Cristo deve nos motivar a superar as aflições. Toda aflição, toda luta que você tem passado nessa vida, meu querido, não é nada para comparar com a glória que nos está reservada. Jesus venceu esse mundo, venceu o sistema maligno, venceu tudo que poderia vencer, para que você e eu pudéssemos ser mais do que vencedores. Então, glorifique o nome do Senhor e receba essa palavra. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A entronização de Cristo é a prova de que a cruz não foi o fim, mas o caminho para a glória suprema que agora sustenta a nossa fé. Vamos ao segundo tópico, um nome que está acima de todo nome. Cristo, ele recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso 9. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Olha o que o texto está dizendo. Na perspectiva bíblica, o nome não é apenas um rótulo, mas representa a essência, o caráter
e autoridade da pessoa. Olha o que está em Salmo capítulo 8, verso 1. Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Teologicamente, o nome que Jesus recebeu na exaltação é o título de Senhor, que é chamado de Kyrios, que é o equivalente grego ao nome pactual de Deus, que é o Iavé, ou o tetagrama, que aparece em Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro. O pastor Mateus Henry, ele explica no seu comentário do Novo Testamento que trata-se de um título de dignidade suprema, colocando acima de todas as criaturas, homens e anjos. Ao declarar que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade se compara ao seu poder e à sua posição. Efésios capítulo 1, verso 21, na parte A diz: Ele está acima de todo principado, de toda potestade e de todo domínio. Então, querido, isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência, do bem e do mal, e de todo o título conferido já na história. Acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha o que Paulo está dizendo através desse texto. Ele está dizendo que o nome de Cristo está acima de todos os nomes que se nomeiam, ou nomes que eram ditos naquele momento, e todos os nomes que viriam em séculos futuros. Nomes que nem existiam naquela época, viriam a existir. O nome de Cristo está acima de todos os nomes. O comentário bíblico pentecostal, ele diz que Cristo foi nomeado chefe supremo da criação e autoridade máxima para a igreja, ocupando uma posição onde não existe poder algum que seja maior ou igual ao seu nome. Está em 1 Pedro capítulo 3, verso 22, Jesus está à destra de Deus, e a ele estão sujeitos os anjos e as potestades. Está lá, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. Portanto, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas uma fonte real de autoridade espiritual que emana de sua presença e de sua vitória. E o Senhor, ele delegou à igreja, ele deu à igreja o poder e a autoridade de usar o seu próprio nome, usar o seu nome para curar, para libertar, para pregar o evangelho, para subjugar as forças das trevas. Está em Marcos capítulo 16, verso 17 até o 18. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, segundo o pastor Douglas Batista, usar o nome de Jesus não é repetir um som, mas agir em sua missão, segundo a sua vontade e sob o seu senhorio. Não é dizer o nome de Jesus apenas por dizer, é viver em comunhão para termos o direito de usarmos o seu nome, de falar o seu nome, e assim o inferno, as enfermidades, os demônios respeitar a igreja do Senhor Jesus. Devemos exercer o ministério e a oração com a plena convicção de que o nome de Jesus possui jurisdição absoluta. Quando a igreja invoca esse nome com fé, ela não está fazendo uso de um amuleto, mas ela está movimentando a autoridade do rei que já venceu todo o mal e todos os demônios. Então o nome de Jesus, ele carrega a autoridade do próprio Deus. Por isso, diante dele, todo o universo deve se prostrar em reconhecimento e adoração. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, para que a gente possa concluir definitivamente a nossa lição de hoje. A soberania universal e retorno triunfal de Cristo. A Escritura, ela revela que o ápice da exaltação, o ponto máximo da exaltação de Cristo é o reconhecimento de sua autoridade cósmica, ou a sua autoridade em todo o universo, onde todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, verso 10, diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então veja que essa verdade, ela aponta para uma plena soberania de Cristo. Cristo é soberano. Isso confirmado publicamente quando Deus o ressuscitou e o entronizou. Atos capítulo 2, verso 36. Saibam com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, teologicamente, essa soberania abrange pelo menos 3 esferas do universo. O céu, anjos e remidos, a terra, humanos vivos aqui na terra, e debaixo da terra, que são demônios e condenados. Então, conforme o comentário bíblico pentecostal, Cristo foi nomeado o chefe supremo da criação, ocupando uma posição onde nenhum poder pode rivalizar com a sua autoridade. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor, ela se dará pelo menos de 2 maneiras.
Primeiro, se dará de forma voluntária por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador. Está em Romanos capítulo 10, verso 9 até o 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Essa é a primeira forma, voluntária. E também será compulsória por aqueles que o rejeitam. Está em Romanos capítulo 14, verso 11, Filipenses capítulo 2, verso 11 também. Onde toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Então chegará um momento em que toda a humanidade, todo joelho vai se dobrar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor. Aqueles que o rejeitaram e não receberam como Senhor e Salvador, acabarão reconhecendo ele como Senhor de todo o universo, como juiz absoluto. Então essa confissão utiliza o título de Kyrios, que identifica Jesus como o próprio Jeová do Antigo Testamento. Segundo Hendricks, enquanto os remidos confessarão com intenso regozijo, os condenados o farão com profundo remorso e tristeza sob o peso do juízo. Hebreus completa essa visão escatológica afirmando que Cristo voltará para levar para si os que o esperam. No verso 28 do capítulo 9. Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Então essa vinda, ela será marcada por glória, por poder e por juízo. Mateus capítulo 24, verso de número 30. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele voltará triunfante para buscar a igreja, porque ele preparou morada para a igreja, está lá em João capítulo 14, verso 2 até o 3, que diz que na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e ele também voltará para reinar eternamente, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 15. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O pastor Hernando Dias Lopes explica que o retorno de Cristo é o clímax da salvação, onde a igreja será apresentada gloriosa e unida para sempre à sua cabeça, que é Jesus Cristo, Senhor, o cabeça da igreja. Então, o reconhecimento da soberania de Jesus deve produzir em nós uma vida de obediência, que nos poupará de uma confissão forçada no juízo. Quando a gente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é aquele que morreu pelos nossos pecados, nós o recebemos como Senhor, não por força, mas reconhecemos como Senhor absoluto pela graça de Deus. Então nós devemos viver em constante vigilância e santidade, pois a nossa esperança não é uma vaga possibilidade, mas a certeza do retorno do Rei vitorioso que transformará a nossa realidade terrena em glória celestial. Então eu quero concluir esse tópico dizendo que a soberania de Cristo garante que o mal terá um fim e que a fidelidade da igreja será coroada com a eternidade na presença do Rei. Se você aprendeu a palavra de Deus até aqui, se você conseguiu compreender antes de eu concluir, não se esquece, dá aquele joinha, faz a sua inscrição e ativa o sininho. Eu quero concluir apenas lembrando 4 coisas que nós falamos aqui nesse estudo de hoje. A obra do Filho, ela é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação até a exaltação. Não está incompleta, não foi mal planejada, não aconteceu nada fora do controle. Ele deu a sua vida por amor de nós. É uma obra completa. Segundo, ele se humilhou para nos salvar. Ele se ofereceu em sacrifício vicário para nos redimir dos nossos pecados. E ele foi exaltado para governar eternamente. E como igreja, nós somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o que? O retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós possamos viver como servo daquele que nos serviu com a sua vida e nos salvou com o seu precioso sangue. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e que a paz de Cristo possa reinar no teu coração. Até a próxima, querido. Até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.